Fala galera, tudo bem? A Champions 2020-2021 chegou ao fim com o Chelsea campeão. Mas a gente já tem também conhecidos todos os times que garantiram vaga direta na fase de grupos da próxima Champions, a Champions de 2021-2022. Então essa é a oportunidade para a gente falar um pouco sobre essa trajetória das equipes que já estão garantidas lá. São 26, as outras 6 dependem dos playoffs, das fases preliminares, são dois caminhos diferentes. Eu gravei um vídeo falando mais especificamente sobre isso, né, sobre como funciona o método de classificação, o ranking de coeficiente da UEFA, por como é a variação e de que forma são definidas as vagas e a quantidade de vagas de cada um dos países na Europa para a principal competição de clubes. Gravei também recentemente um vídeo falando sobre a Conference, que é um outro torneio que vai estrear na próxima temporada para ser o terceiro em importância, em relevância no cenário continental de clubes. Mas então vamos dar uma olhada em como fica essa definição para a próxima temporada, já que agora a gente já tem aí estabelecida, né, toda a definição das principais ligas. Vamos começar pelo básico então. O básico é relembrar que existe um ranking de coeficientes. Esse ranking leva em consideração o desempenho dos representantes de cada uma das ligas nas últimas 5 temporadas e ele determina, de acordo com esse desempenho, o número de vagas em disputa para cada uma das federações, né? No caso, para cada um dos países. A partir disso, a gente sabe quantos times se classificam de cada país e aí, de acordo com o desempenho na temporada seguinte, a gente conhece os representantes. Pegando o ranking, que é o ranking que pegou a pontuação até a temporada 2019-2020, porque ali serve como parâmetro para a distribuição do número de vagas em disputa na temporada 2020-2021. Então, esse é o ranking, que tem a Espanha na frente, que tem a Inglaterra na segunda posição, a Alemanha, Itália, França, Portugal, Rússia, Bélgica, por aí vai. Então, o que é importante saber? Que, de acordo com essa ordem, a gente tem mais vagas sendo distribuídas. Não vou entrar detalhadamente na questão de quantas vagas para cada um e tudo aqui, o foco vai ser muito mais na questão das vagas diretas. Eu não vou entrar no mérito dos times que vão para as fases preliminares das competições europeias. Então, o que é importante a gente saber aqui? Lembrar o número de vagas diretas e quais foram os times que ficaram com essas vagas. Então, vamos pela ordem. Espanha. Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilha, os 4 primeiros colocados de La Liga. São 4 garantidos na fase de grupos. Indo para a Inglaterra, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea. Os 4 primeiros colocados se garantem na fase de grupos. Na Alemanha, Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Wolfsburg, os 4 da Alemanha. Na Itália, Inter de Milão, Milan, Atalanta e Juventus. Então aí com as 4 principais ligas, que tem 4 vagas diretas cada, a gente já tem 16 classificados, né? Esses 4 países acabam concentrando em vagas diretas, metade já dos representantes na fase de grupos da Champions. Aí a gente desce para o 5º colocado, que tem 2 vagas diretas, a França, Lille e PSG. O 6º colocado também com 2 vagas diretas, Sporting e Porto. No caso de Portugal, são os representantes para a próxima temporada. A partir do 7º, uma vaga direta. Então, a Rússia, o campeão Zenit, a Bélgica, o campeão Clube Bruges, a Ucrânia, o Dinamo de Kiev e a Holanda, o Ajax. E com isso a gente tem aí a definição de todas as vagas diretas a partir das federações, né, de cada um dos países. Tudo bem, então a gente tem até aqui 24 vagas diretas, que é exatamente o número de vagas diretas a partir dos campeonatos nacionais. Só que, vamos lembrar que tem 2 campeões continentais que ganham vaga. Afinal de contas, o campeão da Champions se garante no ano seguinte, o campeão da Europa League se garante no ano seguinte. No caso do campeão da Champions, o campeão foi o Chelsea. Na Europa League, o campeão foi o Villarreal. E aí a gente precisa lembrar daquele tema que eu abordei no vídeo lá sobre a distribuição das vagas. Ah, o Chelsea sendo campeão, um campeão inglês já classificado via Premier League. Abre vaga? Não, não abre vaga. O que acontece nesse caso então? A vaga vai para o campeão do primeiro país que não tinha vaga direta na fase de grupos. É só a gente olhar a sequência do ranking. A Holanda teve o Ajax, classificado direto. O país seguinte nessa lista é a Turquia. Então o Besiktas, campeão turco, é quem herda a vaga direta para a fase de grupos da Champions. E nesse caso, vale lembrar também que o Villarreal ficou fora das 4 primeiras posições da Espanha. Isso traz algum problema? Não, nenhum. O Villarreal entra como campeão da Europa League e a Espanha passa a ter 5 representantes na Champions. É o limite, é o número máximo de representantes que um país pode ter na Champions. Então a Espanha vai sim
ter 5 representantes. No caso da Inglaterra, não tem nada de abrir vaga. Isso só teria acontecido se o Chelsea tivesse terminado fora das 4 primeiras posições da Inglaterra. Aí a Inglaterra teria 5 equipes classificadas e o Besiktas não estaria classificado diretamente para a fase de grupos, teria que jogar playoffs com todas as outras equipes. E aí a gente tem as 26 vagas diretas definidas, são essas que estão na tela, faltam 6. As 6 vêm dos 2 diferentes caminhos dos playoffs, das fases preliminares. Um caminho é o caminho dos campeões, os campeões de cada um dos países vão se enfrentar por um desses caminhos e dali vão sair 4 vagas. E o outro caminho é o caminho dos não campeões, são os times que se classificaram em posições inferiores. Por exemplo, no caso da França, o Mônaco, que foi terceiro colocado, até poderia ter se classificado diretamente para a fase de grupos, dentro dessa ideia de herdar a vaga. Eu expliquei porque o Besiktas herdou a vaga do Chelsea. Se o Manchester United tivesse vencido a Europa League, a vaga seria para o primeiro time que se classifica para a fase preliminar do primeiro país de ranking aqui que tem algum time que não vai diretamente para a fase de grupos. Como os 4 primeiros países têm 4 times diretamente na fase de grupos, é o quinto de quem a gente está falando. No caso da França, o terceiro colocado é o Mônaco, então isso teria acontecido se o Manchester United tivesse vencido a Europa League, era o Mônaco quem já pularia diretamente para a fase de grupos. Não foi o que aconteceu, é só para responder aqui o que pode ser uma curiosidade. Agora, um outro fato que já é definido é quando a gente fala em cabeças de chave, porque é bom lembrar, né? A distribuição dos cabeças de chave para a próxima Champions, para o sorteio, é claro, a gente ainda não sabe todos os representantes. Faltam 6 equipes que vão chegar através desse caminho que eu citei, que são os 2 caminhos dos playoffs, das fases preliminares. E ali vão ter representantes de diversos países, no caso do caminho dos campeões, de todos os países da Europa, né? Todo mundo vai participar, cada um entrando numa fase diferente, mas todo mundo tem a chance de chegar à fase de grupos da Champions. Para alguns o caminho é bem mais longo, bem mais difícil, até pela disparidade no nível das ligas. Mas pensando nos cabeças de chave, quem são os cabeças de chave? Aqueles que vão entrar no pote 1 do sorteio da fase de grupos da Champions. Muita coisa ainda vai acontecer até lá, mas a gente já sabe quais são os times do pote 1 para o sorteio da fase de grupos da próxima Champions. Porque isso segue uma regra, que são os 2 campeões continentais e mais os campeões nacionais dos 6 primeiros países das ligas, conforme a distribuição do ranking de coeficiente. Então também é uma questão bastante lógica aí. Nesse caso, campeão da Champions, Chelsea, cabeça de chave. Campeão da Europa League, Villarreal, cabeça de chave. Campeão espanhol, Atlético de Madrid, também está na lista. O inglês, Manchester City. O alemão, Bayern. O italiano, a Inter. O francês, o Lille. O português, o Sporting. Então, esses 8 serão os times que estarão no pote 1 do sorteio da fase de grupos da próxima temporada. Porque há algumas temporadas, a distribuição dos cabeças de chave era baseada no ranking. Então você pegava, da mesma forma que eu estou falando do ranking de coeficiente das ligas, existe também o ranking de coeficiente dos clubes, de acordo com o desempenho deles nas últimas 5 temporadas em competições europeias. Então era a partir dali. De uns anos para cá, a UEFA passou a adotar esse sistema, que tende a privilegiar os campeões nacionais das principais ligas, mais os campeões continentais, como cabeças de chave. A partir do pote 2, aí sim, os potes 2, 3 e 4 são definidos a partir do ranking de coeficientes. Ainda vão entrar 6 equipes nessa lista, então a gente ainda não tem como saber quais serão essas equipes. Consequentemente, dependendo de quem entrar, vai depender da bagagem que cada um desses times carrega, podendo entrar num pote melhor ou pior. Mesmo assim, olhando para as equipes que estão classificadas para as fases preliminares e para o ranking, para a pontuação de cada uma dessas equipes, a gente já consegue identificar alguns representantes que não tem como mudar de potes entre esses que estão classificados diretamente para a fase de grupos. Então a gente tem como olhar, por exemplo, o pote 2. O pote 2 está definido. É exatamente esse aí. O pote 2 vai ter Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilha e Borussia Dortmund. É um pote bastante pesado, porque são os 8 melhores times em termos de pontuação no ranking de coeficiente que não estão no pote 1 porque não foram os campeões nem nacionais nem continentais. Então é um pote 2 de bastante peso. O pote 3 e o pote 4, esses são mais indefinidos, porque vão depender das equipes que vão chegar lá a partir das fases preliminares. Mesmo assim, alguns já são garantidos, que são esses aí. Então a gente já tem como falar que Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta e Zenit estarão no pote 3. Então boa parte do pote 3 a gente já conhece. E no pote 4, independentemente das equipes que se classifiquem, chegando até
essas últimas 6 vagas na Champions, na fase de grupos, a gente já tem como afirmar que Milan e Wolfsburg estarão no pote 4, o que é bastante interessante do ponto de vista de forças no sorteio e de relevância também das equipes. E por que essas equipes já estão garantidas no pote 4? Porque é importante a gente lembrar que são equipes que estão voltando à Champions, que estão voltando às competições internacionais, e até por causa disso não carregam a bagagem. Vamos lembrar, o ranking de coeficiente pega o desempenho das últimas 5 temporadas dos clubes nas competições europeias. Você pega o Milan, que está retornando depois de muito tempo, naturalmente o Milan não tem hoje, não é um ranking histórico. Então o Milan vai ter que começar lá de baixo para somar pontos para quem sabe nos próximos anos subir para outros potes e aos pouquinhos tentar chegar lá em cima de novo. Então é uma consequência do histórico recente dessas equipes. A certeza que a gente tem olhando para esse panorama é que a gente vai ter time forte. No pote 3, no pote 4, o pote 2 vai ser fortíssimo e o pote 1 segue essas regras que eu citei por aqui. Então as dúvidas vocês podem deixar aí embaixo, os comentários também, a expectativa, até palpites, por que não, dos times que podem chegar a essa fase pensando nas fases preliminares. Aí a gente tem que aguardar essas fases preliminares no começo da próxima temporada europeia. Mas é isso. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí no canal, curta o vídeo também, deixe seu comentário e até a próxima.